Olá pessoal, meu nome é Flávia, eu sou neuropsicóloga. Eu trouxe um caso hoje que é muito frequente no consultório, que eu me deparo com ele assim constantemente, que são aqueles casos que você nunca sabe se é uma depressão ou se é uma demência em fase inicial. Então vou contar o caso para vocês de uma paciente minha de 86 anos. Ela já tem história de depressão ao longo da vida, então não foi a primeira vez que ela já estava em psiquiatra. Então desde 18 anos parece que ela já teve assim pelo menos uns 8 episódios depressivos ao longo da vida. A gente sabe através de estudos, né, e artigos que isso é um fator preditivo, né? Quem tem história de depressão ao longo da vida tem uma possibilidade maior de demenciar. Então a gente também já fica um pouco atenta. Ela está em uso de antidepressivo, que também dificulta um pouco esse diagnóstico, porque a gente não sabe se o paciente não está respondendo ou se é um outro quadro que está aí associado. Então, como esses quadros são muito complexos e muito frequentes, eu resolvi comentar sobre esse caso. Então, é uma paciente de alta escolaridade, uma professora universitária, que a família relata que, a despeito desse quadro depressivo ser antigo, ela vem declinando cognitivamente ao longo dos últimos anos, especialmente dos últimos 2 anos, com dificuldade de realizar as tarefas do dia a dia. Então, a família já recebeu até uma ligação, porque ela já é aposentada, mas ela mantém ainda uma linha de pesquisa na universidade. A família chegou a receber uma ligação de uma colega relatando a dificuldade dela no trabalho, para ministrar aulas, para organizar o material. Um paciente, ela veio com a família. Normalmente eu converso, quando a família quer conversar separadamente, a minha secretária já instrui para ela vir antes ou marcar um horário antes da família. Às vezes para o paciente não é muito confortável a família entrar e ele ficar lá fora, ele fica um pouco desconfiado, alguns pacientes não querem. Então a minha secretária, na hora de marcar, ela já conversa, pergunta se a família gostaria de conversar antes comigo, se poderia ser junto com o paciente. Muitas vezes o paciente tem consciência das dificuldades, ele não se incomoda muito da família relatar, né, algumas coisas, mas algumas vezes o paciente fica um pouco incomodado ou não percebe. Quando é um distúrbio comportamental, é muito difícil você falar de, por exemplo, desinibição, de algumas outras alterações comportamentais na frente do paciente. Então, essa paciente, a família achou que não teria problema nenhum a gente conversar junto, então ela veio. A própria paciente percebe esse declínio cognitivo, que é um dado também importante, visto que nesses quadros demenciais o paciente muitas vezes não percebe, mas as dificuldades são relatadas pela família. E aí ela relatando uma dificuldade, falou que passa o dia inteiro procurando palavras e objetos que ela não encontra, palavras na hora de falar. Ela lê alguma coisa, mas não está conseguindo depois descrever o que leu, muita dificuldade para organizar a agenda. E ainda também assim um pouco triste, embora em acompanhamento psiquiátrico e usando um antidepressivo, também ainda com uma sintomatologia depressiva, com algumas alterações físicas do sono, do apetite. E já o psiquiatra já tinha trocado essa medicação, mas era uma troca muito recente e iria aumentar essa medicação que ela ainda não tinha iniciado. Então a gente tinha aí uma janela para considerar também que esse quadro depressivo não estava totalmente tratado, né? E aí, no dia seguinte, eu marquei as sessões de avaliação. Nessa faixa etária, é óbvio que a gente faz hipóteses diagnósticas, né? Então, que serão confirmadas ou não através dos inventários e escalas e observação do comportamento. Então, a gente poderia considerar que isso fosse um quadro de alterações cognitivas secundária, um quadro depressivo, então que a gente chama de pseudodemência, ou um quadro depressivo, mas posteriormente uma demência já se instalando, né, numa doença de Alzheimer,
outra forma de demência, visto que também não tinha, especialmente doença de Alzheimer, visto que ela não tinha também fator de risco para doença cerebrovascular, não tinha pressão alta, era uma paciente que fazia atividade física regularmente. E aí é importante a gente fazer no início das sessões uma testagem básica, né, através dos testes de rastreio ou escalas um pouquinho mais complexas, mas sempre de rastreio mais gerais, onde a gente inclui aí testes de orientação temporal, espacial, memória, atenção, linguagem, habilidade visoconstrutiva, isso de uma forma mais genérica. E para essa faixa etária a gente tem uma série de testes. Eu poderia citar, por exemplo, a bateria do SERAD, a escala MATIS, o mini exame do estado mental, a escala de Edenbrook, a bateria do SERAD, que é o consórcio para estabelecimento do registro da doença de Alzheimer, a escala CDR, a escala ADAS-COG. Esses testes, alguns deles, vocês vão encontrar essas baterias são testes de domínio público, normalmente sem uso específico para psicólogos. E a maior parte deles a gente tem que adquirir. A gente vai adquirir isso ao longo do trabalho da gente, né? Eu já tenho 21 anos de neuropsicologia, então, obviamente, eu tenho muitos testes, mas isso tem um custo. Então, não fiquem ansiosas, não. Os testes que vocês conseguirem de domínio público, através de artigos e teses, coloca o nome do teste, vê se ele vai aparecer. É importante também ter a normatização, né, para ver se ele está estudado na população brasileira, ou se não está. Consulte a lista do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, para ver os testes que estão favoráveis ou não. Lembrando que utilizar testes desfavoráveis configura uma falta grave, e aí a gente pode ser penalizado. Então, fiquem atentos a isso. E depois que a gente fizer a testagem básica, a gente vai fazer testes para domínios específicos, né? Então, nós vamos avaliar de forma mais específica a linguagem, a memória, todas as fases da memória, tanto o registro, estocagem, evocação tardia, a capacidade de reconhecimento. É importante observar a presença ou não de intrusões, lembrando que é muito comum esses pacientes falarem palavras estranhas à lista. Então, é importante utilizar testes, especialmente com essas queixas mais amnésticas, testes voltados para a linguagem e testes amnésticos, mas a gente não pode deixar de avaliar todos os domínios cognitivos, né? Eu utilizei figura de Rey. Como a queixa depressiva era muito significativa, eu utilizei escalas de depressão, tanto para a família preencher quanto para a paciente preencher. E outras escalas de ansiedade também, que eu acho importante, mas fato é que o desempenho dessa paciente estava abaixo da média populacional, existia um prejuízo funcional, tanto é que uma colega relatou e a família também relatava uma certa confusão para utilizar medicamentos, fazer administração financeira. Então, mas como havia também ainda uma possibilidade de um quadro depressivo instaurado e ainda não ajustado, porque ela tinha aumentado a dose recentemente, eu considerei, então, achei mais prudente considerar um quadro de pseudodemência depressiva e acompanhar esse paciente a longo prazo. Que tipo de informação que a avaliação posterior poderia me fornecer? Bom, a melhora do humor, né? O psiquiatra tinha aumentado a dose recentemente, então a gente sabe que a melhora do humor era o caso da família observar, o médico observar. Quando essa paciente melhorasse o humor, se a parte cognitiva melhorasse junto, provavelmente era um quadro de pseudodemência depressiva, e a parte cognitiva, obviamente, ia melhorar junto com o humor. Agora, a melhora com o humor, a melhora do humor com uma permanência dos déficits cognitivos ou até com a piora dos déficits cognitivos no reteste poderia sugerir também uma fase inicial. Esses quadros são muito frequentes e muito difíceis. Talvez a gente não consiga responder se é um quadro depressivo ou se é uma demência instalada só na primeira avaliação. Mas se a gente acompanhar esse paciente longitudinalmente, a gente consegue clarear um pouco melhor, especialmente
porque os quadros de demência, o diagnóstico de demência são diagnósticos de exclusão. Então a gente tem que excluir as outras causas, né? Como essa causa do quadro depressivo, da depressão não estava totalmente excluída, talvez uma segunda avaliação pudesse fornecer melhor esses dados. Então é importante a gente não ter muita ansiedade para responder e eventualmente a gente vai precisar acompanhar esse paciente a longo prazo para ver como ele vai evoluir.